Olá, gente, graça e paz. Olha só, eu já fiquei muito desanimado. Certa vez eu estava na igreja e estávamos na busca pelo dom de línguas. Eu já até ouvi comentários de que em um certo meio religioso se diz que quem não fala em línguas estranhas não tem o Espírito Santo de Deus. Quem te disse isso? Dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Só ali tem uns 9 dons. Só ali tem 9. Amar é um dom, você sabia disso? Ama quem tem o Espírito Santo. Servir, tem gente que tem um dom de servir bem, é o Espírito Santo. Tem gente que é muito humilde, é o Espírito Santo. A propósito, você conhece algumas passagens na Bíblia que mostrem se Jesus falava em línguas estranhas? Pois é, né? Então, em 1 Coríntios 12, você vê dom de línguas, dom de interpretar, dom de... Eita, deu branco agora. Dom de curar, dom de operar milagres. Dá uma olhadinha lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Gente, mas a questão é que quem disse a vocês que o dom de línguas é o mais importante? O apóstolo Paulo é muito claro quando ele fala sobre dom de profecias ser superior ao dom de línguas. Porque quando se profecia, todo mundo entende, e com língua não. Com língua ninguém entende. Além do mais, qual era o objetivo do dom de línguas? Você pode ver lá em Atos capítulo 2, que o objetivo das línguas estranhas era pregar a estrangeiros. E por que se fala língua estranha? Ou porque se usa o termo língua estranha? Vamos supor, se o cara aparece lá não sei das quantas e chega em você falando na língua dele, você vai ver que é uma língua estranha, né? É por isso, porque é uma língua desconhecida. Por isso que se usa o termo língua estranha. Mas é o seguinte, amado, o povo, os apóstolos receberam lá o dom de línguas para poder ministrar a palavra para os estrangeiros. Você pode ver lá em Atos 2 falar assim: ué, não são aqueles homens galileus? Então como é que nós estamos entendendo ele falar no nosso próprio idioma, na nossa própria língua? Esse era o dom de línguas. Mas lá em 1 Coríntios estava havendo um problema lá no povo de Coríntios, porque o povo que recebeu o dom de línguas estava falando em língua dentro da igreja. Para que falar? O apóstolo Paulo questiona, ele fala: rapaz, eu falo em língua mais do que vocês. Todavia, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam, do que falar 10.000 em outras línguas. Não, Franco, mas quem fala em língua fala em mistério e edifica a si mesmo. Irmão, a edificação só acontece se você entender o que você está falando com aquela língua. Só assim que você é edificado. E por que é mistério? Porque os outros não entendem. Então é um mistério que você está falando, porque para ele está em oculto. Mas se você não interpreta, não tem edificação. Qual é a prova disso? É o dom de profecia. Porque com dom de profecia, falando de um jeito que todo mundo entenda, toda a igreja vai ser edificada. Simples, porque dá para entender o que está sendo dito. Por isso que ele fala: buscai com zelo os dons espirituais, sobretudo o dom de profecia, não dom de línguas. Mas tem gente que tenta fazer você procurar dom de línguas. Para quê, meu amado? Para quê? Não vai adiantar nada você falar a língua no meio do povo que não entende, e não vai adiantar nada se você não sabe interpretar. O que é que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo... ou é versículo 11 ou é versículo 13, mas leia 1 Coríntios 14 ao versículo 28 ou 29 para você ter uma noção. No versículo 13 ele fala, ou é 13 ou é 11, dá uma olhadinha lá: pois aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretar, senão a sua mente fica infrutífera. Então, meu irmão, se você está lá suricanta labachuras e você não sabe o que você está falando, você não está entendendo, a mente fica infrutífera. Ela não frutifica, não edifica, porque você não entende. Olha outra ordem interessante que Paulo fala na palavra, e o povo não cumpre isso na igreja. Ele fala em 1 Coríntios 14, versículo 28 e 29, se eu não me engano por aí assim. Ele fala assim, que na igreja fale em línguas 2, quando muito 3, e
que haja intérprete e que alguém tem que interpretar. Se não houver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Fique calado. Ele ainda fala claro, se não houver intérprete, fique calado falando consigo mesmo e com Deus, tá certo? Olha só, Franco, mas eu não consigo controlar, então tem alguma coisa errada com o seu dom de língua, se você não consegue controlar. Porque se Paulo disse que você pode ficar aqui, é para você ficar calado, é porque você pode controlar. Então vigie, você pegue visão. Então olha só, aí qual é a vantagem? Eu poderia chegar na igreja, oh cantaialas, lanarraias, aleluias, ele cantaialas, glórias cantaialas, lanaiarraias, lanarraias. Para quê? Se o povo não vai entender e se eu não estou entendendo o que eu estou falando. Velho, eu já fiquei triste porque eu não falava línguas, ou seja, eu achava, meu Deus, eu estou com algum problema, eu ficava procurando o dom de línguas na igreja porque o povo focava naquilo. Então, no meio pentecostal aí também, pessoas buscam dom de línguas e tem gente que se sente desanimada porque não consegue encontrar. Mas saiba, irmãozinho, que esse não é o objetivo. O dom de línguas é para pregar a estrangeiro. Que graça teria, que vantagem teria. Gente, leia 1 Coríntios 14, o capítulo todo direitinho, para você entender que não tem sentido falar em línguas na igreja sem o povo entender e sem você entender. De que forma o dom de línguas é um sinal para um descrente? Eu vou te dar uma dica. Tem hotéis, né, que tem estrangeiros hospedados lá, grandes hotéis. Aí na sua cidade, o que é que acontece? Um deles, vamos supor um russo, está no quarto de hotel dele, agoniado, angustiado, triste, deprimido, e resolve sair para dar um rolê e espairecer a mente. Claro que guiado ele pelo Espírito Santo, de repente ele passa pela frente de uma igreja e sente um clima agradável lá. Não sabe nem que é uma igreja, mas vê o povo reunido e vê o clima agradável e resolve entrar. Naquele momento o Espírito Santo toma uma pessoa que de repente começa a falar em russo. É uma língua estranha para nós. A gente não vai entender o que ele está falando, mas aquele russo, quando vê aquela mensagem em russo diretamente para ele, eita, aqui ali é um sinal, eis que Deus está neste lugar. Então não vai adiantar eu ficar na igreja e o andalamahais, ishihas balabahais, rolai se ossurrie. Para quê? Se eu não entender. Ou eu poderia dizer, Ronébias canta lábias, suricanta labachúrias, tulubicantas oclamai turibicaias. Para quê, irmão? Suricanta labachúrias. Só para mostrar para os outros que eu sei falar línguas? Tem alguma coisa errada acontecendo em nosso meio, povo. Não busque dom de línguas se ele não é para ser usado nesse momento. E Jesus vai tomar você com dom de línguas no momento em que for necessário para você pregar um estrangeiro que estiver próximo a você, ou se você for viajar para o exterior. Então leia direitinho Atos capítulo 2, veja lá que o objetivo do dom de línguas era pregar ao estrangeiro, e leia 1 Coríntios 14 todo e veja que Paulo está dando a instrução para ficar calado na igreja, não falar em línguas a menos que haja intérprete. Se não houver intérprete, a igreja não vai ser edificada, tá bom? Então, para de desanimar o povo que não fala língua, não fique dizendo que não tem o Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo são muitos. Você sabia que entendimento é um dom? Conhecimento da palavra é um dom. Eu tenho de cristão mesmo. Eu já fui cristão antes, mas eu era cego, eu achava que só minha igreja salvava. Eu tinha uma visão tão legalista, meu irmão. E acabei saindo. Eu cometi uma falha, me desanimei e saí. Não foi correto. Mas enfim, hoje Deus me resgatou. Vai fazer 3 meses de cristão. Estamos agora, já até me deu um branco aqui na data, eu sou horrível com data, mas eu tenho 3 meses de cristão, mais ou menos, acho que não tem nem 3 meses. E uma das coisas que eu oriento vocês a buscarem é o dom do conhecimento da palavra, o dom do entendimento. São frutos do Espírito Santo. Peça a Deus que te encha com os frutos do Espírito Santo. Peça em nome do Senhor Jesus, que Ele vai dar. Peça a Deus um coração igual a dele. Dá-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Peça que Ele vai te dar, tá bom? Busca com Deus. Sabe que dom a gente tem que buscar mesmo, assim com mais vontade, já que é para buscar alguma coisa, então busca o dom do amor, tá bom? Então eu tenho orado a Deus, eu peço para Deus, se bem que esses dias eu nem pedi direito, sabe? Mas volta e meia eu peço que Deus me encha com os frutos do Espírito Santo.
E aí inclui dom de conhecimento da palavra, dom de entendimento, discernimento. E olha só, eu sou uma pessoa nova na fé, tá bom? Então Deus tem me abençoado sim, com entendimento, com conhecimento, e eu gostaria muito de poder usar isso cada vez mais para instruir as pessoas, tá bom? Já foi 10 minutos, qualquer coisa eu tô por aqui. Pega a mensagem direta para você no Facebook, é uma página, mensagem direta para você, é uma fanpage que eu tenho lá. Chega lá, curte, manda uma mensagem se quiser, vai na caixa de mensagens, tem alguma dúvida, eu posso buscar para você segundo o que Deus me der para conhecer e apresentar para você a resposta, sem mencionar seu nome, tá bom? Fica à vontade, que eu tô aqui para servir a vocês, tá certo? Beijos para todo mundo aí, pessoal, fica com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.